Olá, amigos. Aqui é o professor Maurício e nessa aula nós veremos como resolver problemas de probabilidade que envolvam a distribuição binomial. Bom, primeiro vamos rever algumas coisas que são necessárias para abordarmos este tópico. Primeira coisa muito importante que nós precisamos ter conhecimento é sobre o fatorial de um número. Então vamos escrever aqui, fatorial. O fatorial é uma operação matemática que é realizada com números naturais. Por definição, o fatorial de um número natural n, ele é calculado da seguinte forma. Nós fazemos n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e vamos fazendo esta multiplicação desses fatores até chegarmos no 3 vezes 2 vezes 1. Então é assim que nós calculamos o fatorial de um número natural. Por exemplo, se nós tivermos 3 fatorial. Bom, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes o número 1. 3 vezes 2 vezes 1 resulta no número 6. Outro exemplo, 5 fatorial, digamos. Bom, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes o número 3 vezes o número 2 vezes o número 1. Se nós efetuarmos essa multiplicação desses 5 fatores, o resultado vai ser 120. Então, basicamente, é assim que nós podemos calcular o fatorial de um número. Nós pegamos este número, esse número natural, e vamos multiplicando pelos seus antecessores até chegarmos no número 1. Uma observação importante que nós fazemos aqui é o seguinte, que o fatorial do número 1 é igual ao próprio 1. E o fatorial do número 0, atenção, o fatorial do número 0 não é 0. O fatorial do número 0 também é igual a 1, certo? Então temos esta observação aqui, muito importante, tá? Então é assim que nós calculamos o fatorial de um certo número. Agora vamos ver uma outra fórmula, digamos assim, que tem o fatorial em sua composição, que é esta fórmula aqui. Vamos escrever. É a fórmula de combinação. Vamos escrever aqui. Quando eu tenho esse tipo de notação, eu tenho, por exemplo, aqui n e aqui embaixo k, e ambos estão entre parênteses. Isso não é uma divisão, ok? Isso não é uma divisão. Veja que nós não temos aqui a barra entre esses dois números. É um número em cima, que nós chamamos de n, um número embaixo, que eu denominei por k, e um parênteses aos arredores desses dois números. Bom, isso aqui é combinação de n fatores tomados k a k, basicamente. Mas o que é mais importante, além de você saber o nome, é como calcula essa expressão aqui. Essa expressão ela é calculada fazendo n fatorial dividido por k fatorial, que multiplica n menos k fatorial aqui. É assim que calcula-se esta expressão aqui dada por esse parênteses. Por exemplo, se nós fôssemos calcular isso aqui, o n valendo 5 e o k valendo 3. Como que ficaria? Bom, se nós substituirmos ali conforme a fórmula, ficaria 5 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 5
menos 3 fatorial. Agora veja, 5 menos 3 é 2. Então, isso aqui eu posso reescrever da seguinte forma. Aqui embaixo fica 3 fatorial, que está multiplicando o 2 fatorial, certo? E em cima, vejamos agora um artifício muito útil quando nós estamos calculando fatorial e temos uma fração envolvida. Veja, aqui em cima nós temos o 5 fatorial, ou o fatorial de 5, certo? Aqui embaixo nós temos o 3 fatorial. Então, uma estratégia que nós podemos utilizar aqui é o seguinte: pegar o 5 fatorial e não resolver o fatorial até o final. Nós podemos resolver e parar no 3 fatorial. Como assim? Olha, podemos fazer assim: 5 vezes 4 vezes 3, e aqui eu coloco o símbolo de fatorial. Veja, o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas ao invés de eu ir até o número 1, eu posso parar no número que eu queira, desde que eu coloque o símbolo de fatorial, que esse símbolo de fatorial engloba todos os outros que eu omiti na multiplicação. Isso é útil porque aqui eu simplifico o 3 fatorial de baixo com o 3 fatorial de cima. 5 vezes 4 resulta no número 20, e 2 fatorial, 2 vezes 1 é o próprio 2. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, o resultado aqui deu 10. Vejamos outro exemplo. Vamos calcular aqui agora combinação de 6 por 2. Eu vou chamar, utilizando esta frase, combinação de 6 por 2. Vejamos, usando a fórmula, ficará 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 é o nosso k, que multiplica 6 menos 2 fatorial. Bom, como 6 menos 2 é 4, então ficará 2 fatorial embaixo, que multiplica o 4 fatorial. E agora veja, vamos utilizar a mesma estratégia. Aqui em cima, nós temos o 6 fatorial. Posso fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sem problema nenhum. Ou eu posso fazer 6 vezes 5, vezes 4 e parar exatamente no 4, colocando aqui 4 fatorial, porque eu simplifico este 4 de cima com este 4 de baixo, fazendo então 6 vezes 5, que é igual a 30, dividido por 2 fatorial, que é o próprio 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. Essa estratégia de simplificar o fatorial de cima com o fatorial de baixo, ela é muito útil, principalmente quando nós temos números muito grandes. Por exemplo, vamos apagar agora esses dois casos que nós resolvemos. E eu vou colocar aqui um terceiro exemplo para nós vermos que essa estratégia de simplificar realmente ela é muito útil em algumas situações. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos apagar este exemplo de cima. Vamos apagar também este exemplo de baixo, ele não é mais necessário. E vamos calcular agora esta combinação aqui. Veja só, combinação de 15 tomados 12 a 12. Pronto. Olha só. Então, conforme a fórmula, o n é o nosso 15, então ficará 15 fatorial, dividido por 12 fatorial, que multiplica 15 menos 12
fatorial. 15 menos 12 é igual a 3, então isso aqui ficará igual a, embaixo, 12 fatorial vezes 3 fatorial. E agora veja, em cima temos o 15 fatorial. E como nós já presumimos aqui, vamos pegar esse 15 e desenvolver até o número 12. Ou seja, vamos fazer 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 e vamos parar no 12. Ou seja, vamos colocar aqui o símbolo de fatorial porque esse 12 fatorial que está em cima, ele vai simplificar com esse 12 fatorial que está embaixo. E aí nós podemos fazer também o seguinte, veja só. Em cima ficou 15 vezes 14 vezes 13. E embaixo ficou 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Veja que se nós tivermos com uma calculadora, podemos efetuar a multiplicação de cima, a multiplicação de baixo e fazer a divisão. Mas aqui, se nós fôssemos calcular na mão mesmo, nós podemos observar o seguinte. Veja que o 15, ele pode ser dividido por 3. 15 dividido por 3 resulta em 5. Então, está aqui. Já o 14, ele pode ser também, veja, dividido pelo número 2. 14 dividido por 2 resulta em 7. E o 13 aqui, que sobrou em cima, a gente pode repeti-lo, porque esse 1 aqui também, 13 dividido por 1, se nós fôssemos seguir esse padrão, né, cada um sendo dividido por 1, não precisa necessariamente ser nessa ordem, porque é um produto, mas enfim, como coincidiu, podemos raciocinar também 13 dividido por 1 é igual a 13, e agora, se nós efetuarmos esta continha aqui, 5 vezes 7 dá 35, e 35 vezes 13 vai resultar em um total de 455. Então, está aí calculado mais um exemplo. Bom, agora nós podemos ir para a fórmula de distribuição binomial. Vamos escrever aqui. Distribuição binomial. Bom, a fórmula de distribuição binomial, ela é a seguinte. Vamos escrever a fórmula e, na sequência, eu explico o significado de cada um dos termos. Então, a fórmula de distribuição binomial, ela é assim, é P de K igual a combinação de N elementos tomados K a K, por isso que nós vimos como que calcula esse tipo de combinação antes, vezes P elevado a K vezes Q elevado a N menos K. A fórmula de distribuição binomial é essa. Agora vejamos o significado de cada um desses termos. O P, por exemplo. O P, este P que está aqui dentro da fórmula, esse P que está aqui fora da fórmula, ele significa simplesmente a probabilidade de um evento ocorrer K vezes. Mas, falando propriamente do Pzinho, esse P que está aqui dentro, que está ali na base do expoente K, ele representa aqui para nós o seguinte, é a probabilidade de um evento ocorrer em uma única tentativa. Então, vamos escrever aqui. Probabilidade de um evento
ocorrer em uma única tentativa. Ocorrer em uma única tentativa. E depois, quando nós formos resolver um exemplo, ficará ainda mais claro para nós entendermos aí para que serve essa forma, como ela funciona e como identificar todos esses termos, né? Por exemplo, agora o que. O que é a probabilidade de um insucesso. Veja, enquanto o P ele pode ser resumido também como a probabilidade de um sucesso, olha só, probabilidade de um sucesso, o Q de queijo, ele também pode ser resumido da seguinte forma: o Q de queijo, ele é calculado fazendo 1 menos o P, e o Q, ele representa a probabilidade de um insucesso. Então, vamos escrever aqui. Probabilidade de um insucesso. Já o N, que está ali na fórmula também, veja, vimos o significado do P, vimos o significado do Q, que é esse aqui que eu estou destacando em vermelho. Agora vamos ver o significado do N de navio, que eu vou escrever aqui, digamos, de laranja. Veja, o N, que está aqui dentro desses parênteses e está aqui também em cima do Q, o N é o número de vezes que o fenômeno se repete. Então vamos colocar aqui. O N é igual ao número de vezes que o fenômeno se repete. O N é o número de vezes que o fenômeno se repete. E o K é o número de sucessos do problema. Vamos escrever aqui, por fim, o K. O K para nós, ele representa o número de sucessos do problema. Então, vou colocar aqui no finalzinho, K igual ao número de sucessos do problema. Bom, ficou meio torto ali, mas eu acredito que dê para nós identificarmos. Então, o P é a probabilidade de um evento ocorrer em uma única tentativa, também conhecida como probabilidade de um sucesso. O Q de queijo, que é calculado fazendo 1 menos P, é a probabilidade de um insucesso. O N é o número de vezes que o fenômeno se repete, e o K é o número de sucessos do problema. Bom, com esses elementos todos, temos aqui a fórmula da distribuição binomial. Então, anote todas essas informações, que agora nós vamos resolver alguns exemplos para nós vermos na prática como utilizar esta fórmula. Então, vamos lá. Vamos escolher aqui este primeiro exemplo aqui. Exemplo número 1. Lançando 5 vezes uma moeda, qual a probabilidade de se obter cara 4 vezes? Bom, o primeiro passo seria o seguinte: nós vamos extrair os 4 parâmetros que nós precisamos para utilizar a fórmula de distribuição binomial. Por exemplo, o N.
Quem é o N? O N é o número de vezes que o fenômeno se repete. É o número total de vezes que o fenômeno se repete. No caso aqui, olha só, vamos lançar uma moeda um total de 5 vezes. Então, o N, podemos colocar aqui que ele vale 5. O K, ele é a quantidade de sucessos que o problema está enunciando. Veja que, lançando a moeda 5 vezes, nós queremos obter cara em uma quantidade de 4 vezes. Então, o total é 5. Dessas 5, nós queremos cara 4 vezes. Então, são 4 sucessos que eu quero, por isso que no K, nós colocaremos o número 4. Bom, o próximo é o P. O P é a probabilidade de um sucesso. Para determinarmos o P, é importante você notar o seguinte: o P é a probabilidade de um sucesso. O que isso significa? Significa que você tem que imaginar que a moeda está sendo jogada apenas uma vez. Embora no enunciado nós temos que ela será lançada 5 vezes, para nós determinarmos o P, nós temos que imaginar ela sendo lançada apenas uma vez. E se ela é lançada uma vez, qual que é a probabilidade de obtermos cara em um único lançamento? Bom, a probabilidade de se obter cara em apenas um lançamento é de 50%, que nós escrevemos 0,5. Já o Q, ele é calculado fazendo 1 menos P. Se nós pegarmos 1 menos 0,5, teremos que o Q, ele também vai valer aqui o seguinte, olha só, o Q vai valer 0,5 também. Veja que temos então o N de navio, temos o K, temos o P e temos o Q. Agora, se nós retornarmos aqui na fórmula de distribuição binomial, veja só, a fórmula é essa que eu circulei ali em verde. Então, vamos escrever essa fórmula aqui agora. Eu vou escrever do jeitinho que ela está lá, colocar aqui P de K é igual à combinação de N e o K aqui, vezes o P elevado a K, vezes o Q elevado a N menos K. Veja, já vamos calcular aqui o N menos K. N menos K, 5 menos 4, que é igual a 1. Então, aqui, o P de K, que na verdade o K vale 4, ficará assim, P de 4 igual a combinação de 5 tomados 4 a 4 vezes o P, que é 0,5, elevado ao K, que é 4, vezes o Q de queijo, que também é 0,5, nesse caso, elevado a N menos K, que é igual a 1. Então, continuando a conta aqui, temos o seguinte, P de 4 é igual. Agora, olha só, vamos abrir aqui essa combinação, assim como nós aprendemos no começo. Então, isso aqui ficará 5 fatorial, dividido por 4 fatorial, que multiplica 5 menos 4 fatorial. E aqui em cima, por outro lado, veja, nós temos 0,5 elevado a 4 vezes 0,5 elevado a 1. Bases iguais se multiplicando. Regra da matemática é o seguinte, repete a base e soma os expoentes. 4 mais 1, 5. E aqui nós vemos o seguinte nessa expressão, 5 menos 4 é igual a 1. Então, isso aqui ficará igual a 5 fatorial,
que nós também podemos fazer aquele artifício 5 vezes 4 fatorial, podemos parar no 4 fatorial a fim de simplificar com o 4 fatorial que está embaixo. Temos aqui também o 1 fatorial, vamos colocar todos os termos, e eles estão sendo multiplicados por 0,5 elevado a 5. Então, coloquei ali todos os termos. Agora, observe que esse 4 fatorial simplifica com o 4 fatorial de baixo. 0,5 elevado a 0,5 elevado a 5 vezes este número 5 que nós temos aqui. Se nós formos fazer a conta, olha só, vou pegar aqui a calculadora. Vamos fazer juntos. Nós temos 5 vezes o 0,5, só que este 0,5 ele está elevado a 5. Eu aperto igual, deu 0,15625. Então, aproximadamente 15,63%, certo? Então, vamos colocar aqui, aproximadamente 15,63%. E assim, temos então a resolução deste exemplo 1. Bom, no nosso próximo exemplo, exemplo número 2, nós temos aqui o seguinte: uma máquina produz 20% de parafusos defeituosos. Qual a probabilidade de, em 4 parafusos sorteados ao acaso, haver um defeituoso? Então, veja só, vamos elencar aqui o que nós precisamos. Precisamos do N, precisamos do K, precisamos do P e precisamos também do Q. São esses 4 dados que nós precisamos para utilizar a fórmula de distribuição binomial. Veja que serão sorteados um total de 4 parafusos, então o N será igual a 4. Desses 4 que forem sorteados ao acaso, eu quero a probabilidade de haver um defeituoso. Então, repare a diferença. 4 é o total de parafusos que serão sorteados. Em compensação, um parafuso é que eu quero que seja defeituoso. Então, 4 é o meu N e o K é igual a 1. Agora eu tenho que pensar o seguinte. Lembre-se, o P é a probabilidade de eu sortear fazer um único sorteio, embora no problema serão feitos 4 sorteios, mas eu tenho que pensar o seguinte agora. Vou sortear um parafuso só, e nesse único sorteio, qual é a probabilidade de eu ter um sucesso? Ou seja, o meu sucesso é sortear um parafuso defeituoso. Então, na medida que eu faço apenas um sorteio, qual é a probabilidade deste parafuso ser defeituoso? Veja, 20%, que foi o que ele nos deu ali. Então, P será 0,2, que equivale a 20%. O Q de queijo, como nós já vimos no exemplo anterior, nós calculamos ele fazendo 1 menos P. 1 menos 0,2 é 0,8. Então, temos aqui todos os dados. Agora é só nós escrevermos a fórmula de distribuição binomial. Então, será P de 1, nós sempre colocamos o K ali dentro, igual a combinação de 4, tomados 1 a 1, vezes 0,2 elevado ao K, que é 1, vezes 0,8 elevado ao N menos o K. 4 menos 1 é igual a 3. Então, continuando, P de 1 é igual a 4 fatorial sobre 1 fatorial, que multiplica 4 menos 1 fatorial, que multiplica 0,2. 0,2 elevado a 1 é o próprio 0,2 vezes 0,8 elevado a 3, elevado ao cubo. Bom, continuando, tem então que o P de 1 é igual. Veja que este 1 fatorial aqui é igual ao próprio número 1. Então, não precisamos escrevê-lo mais.
Aqui em cima eu vou colocar 4 vezes 3. E vou parar no 3. Vou colocar 3 fatorial. Dividido por 4 menos 1 é 3. Então, aí embaixo ficará 3 fatorial também. Porque daí eu simplifico este 3 fatorial com este 3 fatorial. Aqui, o 0,2 e o 0,8 ao cubo nós podemos repetir. E assim, continuando aqui a conta, eu tenho então que sobrou 4 vezes 0,2 vezes 0,8 elevado ao cubo. Agora, olha só, podemos fazer este finalzinho na calculadora também, sem problema nenhum. Mas veja aqui, podemos fazer o seguinte, 4 vezes 0,2 é 0,8. Então, eu tenho 0,8 elevado ao número 1, quando não tenho nada, é como se tivesse o número 1, vezes 0,8 elevado a 3. Bases iguais se multiplicando. Posso repetir a base e somar os expoentes. 1 mais 3, 4. E se nós efetuarmos na calculadora, 0,8 elevado à quarta potência. Dá 0,4096, que equivale a 40,96%. Então, essa aqui é a resposta para esse número 2. Vamos agora para o nosso próximo problema, esse problema número 3. Um teste é constituído de 10 questões, com 4 alternativas cada, das quais apenas uma é a correta. O aluno responde aleatoriamente ao teste. Ele pergunta qual é a probabilidade de acertar 6 questões. Veja, se atente aos detalhes. O teste é composto de um total de 10 questões. Dessas 10, estamos querendo calcular a probabilidade dele acertar 6 questões. Então, é muito importante você conseguir localizar a quantidade total de repetições, de questões, de lançamentos, dependendo da situação, é claro, e você também conseguir identificar a quantidade de sucessos que você deseja. Então, aqui nós temos um total de 10 questões, das quais você deseja acertar 6 questões. Então, olha, o N é igual a 10 e o K é igual a 6. Agora, o P e o Q são aquela relação. O P, você vai pensar o seguinte, embora tenhamos 10 questões para serem feitas, pense agora que você vai fazer uma questão, apenas uma. Qual é a probabilidade de você fazendo essa questão acertar essa questão? A probabilidade é 1 em 4, porque essa questão tem 4 alternativas, das quais apenas uma é a correta. Então, a probabilidade de acertar uma questão é 1 em 4. Vamos colocar aqui, 1 em 4, e isso é 0,25, que equivale a 25%. Já o Q, calculando o Q de queijo, com aquela relação que nós já aprendemos, que é 1 menos P, vai ficar 1 menos 0,25, que é igual a 0,75. Então, temos todos os dados, o N, o K, o P e o Q. Com eles, nós podemos agora utilizar a fórmula de distribuição binomial. Então, vai ficar P de 6 igual combinação de 10, tomados 6 a 6, vezes 0,25, elevado a 6, que é o K, vezes 0,75, elevado a N menos K. Veja, o P, que é 0,25, é elevado ao K, que é 6. O Q, que é 0,75, é elevado a N menos K. N é 10, o K é 6. Então, 10 menos 6, 4. Então, é esta que é a conta que nós devemos resolver. Vamos lá. Então, vai ficar P de 6 igual a combinação de 10
tomados 6 a 6 é 10 fatorial dividido por 6 fatorial, que multiplica 10 menos 6 fatorial, em cima 0,25 elevado a 6, vezes 0,75 elevado a 4. Bom, a estratégia neste exemplo, assim como nos demais, é a mesma. Vamos fazer aqui, abrir o 10 fatorial, né? Fica 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 e vamos parar no 6. Por quê? Porque veja, aqui embaixo nós temos o 6 fatorial. Temos também o seguinte, 10 menos 6 é 4, então fica multiplicado aqui também pelo 4 fatorial. Além de termos aqui ainda o 0,25 elevado a 6 vezes o 0,75 elevado a 4. Então, esse 6 fatorial simplifica com esse 6 fatorial. O 4 fatorial, nós podemos abrir esse 4 fatorial aqui também, a fim de simplificar com os números que temos ali em cima, mas nós podemos fazer o seguinte, olha só, eu vou pegar aqui a calculadora, vamos ver se nós conseguimos resolver esta conta aqui de uma vez só, do jeito que ela se encontra. Veja, eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes o 0,25 que está elevado a 6 vezes o 0,75 que está elevado a 4, certo? Então, eu digitei tudo ali que nós temos em cima. Agora, eu vou apertar o igual. Bom, deu todo esse número aí. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu não vou escrever esse número porque eu vou dividir esse número por 4 fatorial, que é o que nós temos ali, certo? 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então, vai ficar dividido por 24. Já vou colocar numa conta só. Isso é igual a esse número. 0,016222. Que em porcentagem é aproximadamente 1,62%. Então, vamos escrever aqui igual a 1,62%. A vírgula andou duas casas, né? Então, fica 1,62%. E assim temos resolvido o exemplo 3. Vamos para o próximo agora. Temos aqui o exemplo 4. Qual é a probabilidade de, numa família com 5 filhos, haver 3 meninas? Bom, pense comigo então. A família tem um total de 5 filhos. Então, já podemos presumir que n é igual a 5. Desses 5, nós queremos um total de 3 meninas. Então, K vai ser igual a 3. Agora, o P, você tem que pensar o seguinte. Embora eu tenha um total de 5 filhos, embora eu quero calcular a probabilidade de haver 3 meninas, o P, você deve pensar o seguinte. Pense sempre que você está fazendo uma única tentativa, um único sorteio. Você está retirando um único elemento. No caso, a situação aqui, você vai pensar o seguinte. Tenho 5 filhos, vou sortear um filho aleatoriamente. Qual é a probabilidade deste filho ser menina? Bom, se eu sorteio uma pessoa, a probabilidade dela ser menino, ou até mesmo a probabilidade dela ser menina, é 50% cada. Então, P é 0,5. E o Q é como é calculado 1 menos P, 1 menos 0,5 é o próprio 0,5 também. Tenho todos os dados. Agora eu calculo então P de 3, que é igual a 5, tomados 3 a 3, vezes o P, que é 0,5, elevado ao K, que é 3, vezes o Q, que também é 0,5, elevado a N menos K. Olha, cuidado. O Q, que é esse último aqui, elevado a N menos K. Então, 5, que é o N, menos K, que é 3, fica 2.
E veja, eu já vou aproveitar aqui, às vezes acontece de nós termos mesma base, como nós já vimos em exemplos anteriores, e que voltou a acontecer nesse exemplo. Temos bases iguais se multiplicando, então aqui eu vou repetir a base e somar os expoentes, mas já vou abrir aqui também 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. E agora bases iguais se multiplicando, então repete a base, que é 0,5, e soma os expoentes. 3 mais 2 é igual a 5. Bom, continuando aqui agora, desenvolvendo esses fatoriais, como nós já sabemos, embaixo fica 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial, porque 5 menos 3 é 2. E em cima vamos colocar 5 vezes 4 vezes 3 e vamos parar no 3. Porque esse 3 de cima vai simplificar com esse 3 de baixo. Então, resumindo agora, depois daquela simplificação, temos 5 vezes 4 em cima, que é igual a 20, só que esse 20 já vamos dividir por 2, sobrando um total de 10, que está multiplicando o 0,5 elevado à quinta potência, certo? Então, olha só, veja bem, nós temos aqui, vamos abrir a calculadora e vamos colocar o seguinte, 10 vezes o 0,5 que está elevado à quinta potência. Apertando igual, temos aí 0,3125, que convertido em porcentagem fica 31,25%. 31,25%. E essa é, então, a resposta do problema número 4. Veja que todas essas contas, nós não estamos aqui repetindo a fórmula da distribuição binomial, por isso que é importante você copiar, né? Nós colocamos aqui a fórmula no começo da distribuição binomial. Nós, aqui no exemplo 1, a gente até escreveu a fórmula aqui novamente, né? Mas a partir do exemplo 2, nós já fomos utilizando a fórmula direto. Então, é importante você anotá-la aí do ladinho, para você ir acompanhando, né? Entendendo aqui, ó, por que nós estamos jogando esses números aqui em suas respectivas posições. Tudo isso em virtude da fórmula da distribuição binomial, ok? Bom, vamos agora para o exemplo, o próximo exemplo, né, que seria o 5, mas por um errinho aqui de digitação, ficou o exemplo 7. E esse exemplo 7 ele é muito importante, porque ele tem uma particularidade ali no seu enunciado, e nós temos que prestar muita atenção nessa particularidade, porque senão nós corremos o risco de errar em algumas coisas aí. Veja só, joga-se um dado 4 vezes. Dessas 4 vezes, determine a probabilidade de se obter face 2. Ou 5, letra A, nenhuma vez, letra B, 2 vezes, letra C, ao menos 2 vezes, e letra D, no máximo 1 vez. Veja, vamos com calma. O dado ele foi lançado 4 vezes. Então, vamos escrever aqui o seguinte. O nosso N vai ser igual a 4, sempre. O P, vamos anotar aqui o P, e vamos anotar também o Q. O K, que é a quantidade de sucessos, ele vai variar de acordo com a alternativa ali que nós estivermos trabalhando. Então, veja, eu quero face 2 ou 5. Para obter a face 2, eu tenho uma face 2 em um total de 6 números no dado. Para obter a face 5, eu também tenho uma face 5 em um total de 6 faces no dado. Como eu quero 2 ou 5, eu somo as duas, que dá um total
de 2/6, e 2/6 posso simplificar como sendo 1/3. Então, o P ele será 1/3, pois 1/3 é a probabilidade de, em um único lançamento, obter face 2 ou 5. O Q de queijo é 1 menos P. Se nós pegarmos 1 menos 1/3, o resultado que nós teremos é 2/3. E esses números, nós vamos deixá-los em formato de fração, porque eles correspondem à dízima periódica. Serão infinitas casas, então vamos deixá-los assim mesmo. Agora vamos resolver a letra A. Então, jogamos o dado 4 vezes, e na letra A eu quero a probabilidade de nenhuma vez ter face 2 ou 5. Então aqui vai ser o seguinte: para resolver a letra A, nós vamos calcular P de 0, porque eu não quero nenhuma vez face 2 ou 5. Então ficará combinação de 4 tomados 0 a 0, vezes o P, que é 1/3, elevado ao K, que no nosso caso é 0, vezes o Q de queijo, que é 2/3, elevado a N menos K. Veja, nosso K aqui está sendo 0. Então, N, que é 4, menos K, que é 0, vai ficar 4 aqui. E se nós efetuarmos esta conta aqui, abrindo a fórmula aqui de combinação, 1/3 elevado a 0 corresponde a 1, 2/3 elevado a 4, 2 elevado a 4 corresponde a 16, e 3 elevado a 4 corresponde a 81, e aqui o 4, combinação com 0, se nós abrirmos, 4 fatorial dividido por 0 fatorial, 4 menos 0 fatorial. Se nós montarmos toda a fórmula aqui, vamos desenvolver a conta, aqui ficará 4 fatorial em cima, dividido por 4 fatorial, lembrando que o fatorial de 0 é o número 1, vezes 1, que multiplica 16 sobre 81. Simplificando aqui, o 4 fatorial com 4 fatorial, o que nós temos ao final para ser calculado é 16 dividido por 81. 16 dividido por 81 corresponde a esse número, que é aproximadamente 19,75%. Então, vamos anotar aqui, 19,75%. Então, essa é a resposta da letra A, 19,75%. Anota essa resposta, porque agora nós vamos apagar isso aqui que nós fizemos na letra A. Na mesma tela, vamos fazer da letra B. Então, vou colocar aqui o seguinte, vamos apagar aqui essa letra A. E vamos fazer agora na letra B, lembrando que o que vai mudar de um item para o outro é o valor de K. O valor de N, P e Q permanecem os mesmos. Então, vamos pegar aqui. Então, agora é a letra B que nós faremos. E na letra B eu quero 2 vezes. Joguei o dado 4 vezes, eu quero 2 sucessos. Então, aqui é o P de 2, que é igual à combinação de 4 tomados 2 a 2, vezes o P, que é 1/3, elevado ao K, que é 2, vezes o Q, que é 2/3, e esses 2/3 estão sendo elevados a o N, que é 4, menos o K, que é 2. Então, 4 menos 2 corresponde a 2 também. Então, eu tenho aí essa conta para ser feita. Bom, veja que aqui eu vou ficar então com P de 2 é igual a 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 4
menos 2 fatorial, vezes 1/3 elevado ao quadrado. Bom, 1/3 ao quadrado, nós já podemos colocar aqui o seguinte, que é 1/9, vezes 2/3 ao quadrado, também corresponde ao seguinte, olha só, a 4/9. E aqui esse 4 menos 2 é 2. Então, ficará o seguinte, continuando aqui, ficará 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial, e que multiplica 4 sobre 9 vezes 9, 81. Bom, continuando, tem o seguinte, que esse 4 fatorial, se nós desenvolvermos ele até o 2, então 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aí eu tenho um 2 fatorial embaixo, que simplifica com 2 fatorial em cima. O que nos resta, veja, acompanha aí, fica 4 em cima. 4 vezes 3 vezes esse outro 4 que nós temos aqui, correto? Dividido por 2 fatorial, que é o próprio 2, vezes o número 81. Agora nós podemos pegar aqui a calculadora e fazer o seguinte. 4 vezes 3 vezes 4 equivale a 48. E 48 dividido por 2 vezes 81, fechei o parênteses, né? Porque não é dividido apenas por 2, é dividido por 2 vezes 81. Então, por isso que é importante colocar o parênteses ali, no 2 vezes 81. E aperto igual, dá este número aí. Aproximadamente 29,63%. Então, está aqui. Resposta final, 29,63%. Pronto. Então, essa daí é a resposta. Agora, veja, na letra C e na letra D, nós temos detalhes muito importantes. Eu vou apagar aqui a letra D que nós fizemos. E na letra C, veja que ele pede ao menos 2 vezes. Este termo, ao menos, ele muda muita coisa neste contexto. Porque, olha só, como ele nos pediu ao menos 2 vezes, nós temos que calcular o seguinte, não é suficiente aqui nós calcularmos o P de 2. Como ele disse, ao menos 2 vezes, então o P de 2 ele entra aqui, o P de 3 ele entra aqui, e o P de 4 ele também entra aqui. Porque se eu quero ao menos 2 vezes, se acontecer 2 vezes, ok. Se acontecer 3 vezes, ok. E se acontecer 4 vezes, também ok. Por isso que nesta letra C, eu tenho que calcular o P de 2, mais o P de 3 e mais o P de 4. Ou uma outra maneira de eu também calcular isso aí é fazer o seguinte. Quais são os que não nos interessam? É o P de 0 e o P de 1. Então, posso fazer o seguinte, pegar 1 menos P de 0 e menos o P de 1. Então, sempre terei duas maneiras de calcular esse tipo de questão. Posso calcular os valores que me interessam e somá-los, que é o P de 2, P de 3 e P de 4, ou posso fazer 1 menos os valores que não contemplam o meu problema, que é o P de 0 e o P de 1. Por isso que eu posso fazer 1 menos P de 0 menos P de 1. Qualquer uma dessas maneiras aqui, que nós optarmos, ela chegará na resposta correta. Então, fica como exercício este para vocês fazerem. Pode fazer de qualquer uma dessas duas maneiras e você vai chegar no resultado tranquilamente. Bom, vamos agora anotar aqui a última questão, como que ela deve ser feita. A letra
D. Veja que a letra D, nós temos aqui também uma coisa interessante. Na letra D, ele fala o seguinte, no máximo uma vez. No máximo uma vez. Veja, se nós formos elencar todas as possibilidades que nós temos o seguinte, P de 0, P de 1, P de 2, P de 3 e P de 4. Nós vamos até o valor do nosso N. Como o N aqui é 4, nós vamos até o P do número 4. Como eu quero no máximo uma vez, então engloba o P de 0 e o P de 1, porque eu quero no máximo uma vez, não posso passar de 1, o que significa que os anteriores a 1 e o próprio 1, eles entram neste critério. Ou seja, aqui eu devo calcular o P de 0, devo calcular o P de 1 e somar esses dois resultados, aí eu terei então a minha resposta para essa letra D. Ou, utilizando o mesmo raciocínio da anterior, posso fazer o seguinte, ao invés de eu calcular os resultados que me interessam diretamente, posso fazer o seguinte, posso pegar 1 e subtrair deste 1 os resultados que não contemplam a minha situação, que é o P de 2, o P de 3 e o P de 4. Posso fazer assim também. Qualquer uma dessas situações, elas vão nos fazer chegar à resposta correta. E esta letra D também fica como exercício para vocês fazerem. E eu sugiro que faça das duas formas, para nós constatarmos que, de fato, ambas nos conduzem ao mesmo resultado e esse é o resultado correto. Tudo bem? Então, espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima.